Ela é especialista em reumatismo na infância. Eu vou conversar com a reumatopediatra Maria Tereza Terreri. Venha para cá. Você viu que a minha entrevistada anterior, a querida, tá te olhando meio assim, me observando assim alto, já pensando se fotografaria você nua, porque ela tá olhando assim, não é? Como é seu nome completo? Maria Tereza de Sandy Lemos Ramos Ascensão Terreri. Tá vendo? Eu troquei alto, mas eu pensei que era você que tinha um nome comprido, não é? É a Maria Tereza, vai. Tereza, é. Tereza. É. Tereza, me fala, o reumatismo infantil pode dar na idade adulta? O reumatismo infantil pode continuar na idade adulta. Mas não pode surgir na idade adulta. Aí não seria infantil, então, até logo, né? Muito obrigado. Mas é difícil de... O Bira tá livre, já não tem mais esse perigo. É difícil de se curar o reumatismo infantil ou ele é só controlável? Como é que é? Depende, não é? Reumatismo é um nome errado, não é? Porque são várias e várias doenças reumáticas. Então, umas são devido a alguma bactéria, então, tomando antibiótico, a gente evita a doença e evita a sequela do coração. Tem outras, são os reumatismos crônicos, artrite idiopática, essa sim precisa de medicamento. 1/3 delas, infelizmente, cronifica e não tem controle, mas não tem cura. Então, depende muito da doença, não é? Mas, de uma maneira geral, a gente diz, a criança está controlada, a criança não está tratada, não é? Com que idade se manifesta esse tipo de reumatismo na criança? Em que idade surge? Também depende. Nós temos umas doenças novas, que são as autoinflamatórias, que podem aparecer no berçário. Tem crianças, tem outras doenças mais comuns que aparecem no pré-escolar, no escolar. Tem o lúpus, tem outras doenças como a dermatomiosite, que são muito comuns na puberdade. Então, né, toda a infância pode ser cometida por doença reumática. O lúpus é uma doença autoimune, não é? É uma doença autoimune. A gente tem anticorpo contra órgãos que a gente não deveria reagir contra eles. Fica se auto-atacando. Auto-atacando, exatamente. Agora, como é que você identifica, como é que você cataloga e identifica esses diversos tipos de reumatismo, vamos dizer? Então, a gente tem os agudos, não é? Como eu disse, a febre reumática é um deles que está diminuindo nos países em desenvolvimento e aqui em algumas cidades do Brasil, São Paulo, por exemplo, estamos vendo menos. Temos alguns reumatismos crônicos, o mais comum é a artrite idiopática juvenil, que pode se manifestar desde febre, que a gente não sabe a causa, procura infecção e não acha, manchas no corpo, problema no olho, inflamação nas articulações. Temos o lúpus, que pode dar problema nos rins, no cérebro, em outros órgãos, pode dar, aliás, em todos os órgãos. Temos a dermatomiosite, que é mais com fraqueza do músculo. Então, cada uma tem uma maneira de se manifestar. Eu estou sentindo tudo isso já. Mas o que é? Não. Tem menos de 18 anos? Não tem. Já passei dos 18. Já passou dos 18. Mas é que a hipocondria não tem idade, né? A pessoa acha... Mas a criança, quer dizer, como é que se manifesta? Como é que se faz o diagnóstico? A criança chega no consultório, como é que chega? Porque é difícil você imaginar uma criança com reumatismo, né? Então, como é que o pai ou a mãe levam essa criança
ao consultório, qual é a queixa que a criança faz? Na verdade é um grande problema, porque a criança vai inicialmente para o pediatra geral, não é? E como às vezes são doenças mais raras, embora a gente sempre esteja conscientizando o pediatra, às vezes essa criança passa por 6, 8, 10 especialistas, né, pediatras ou outra especialidade antes de ir para o especialista ou reumatopediatra. Então a gente sempre orienta os pais. Dor, às vezes a criança é erroneamente diagnosticada como dor de crescimento. E essa criança tem... muito isso, é dor de crescimento. Essa criança, a grande maioria é dor de crescimento, na verdade, são dores muito comuns na infância, mas cabe realmente ao pediatra geral e eventualmente ao reumatopediatra desconfiar, essa criança manca, essa criança tem um inchaço, isso pode não ser dor de crescimento. Claro. Né? Aí já é óbvio que não é. Exatamente. E tem algumas dessas doenças que são tratadas com anti-inflamatórios? Tem, mas isso quando são as formas agudas, não é? A gente trata com antibiótico e trata com anti-inflamatório. Os crônicos não, esses precisam de medicamentos que muitas vezes são caros e são realmente imunossupressores. A gente tenta diminuir a resposta imune dessa criança. Então, consequentemente, tem mais infecções. É isso que eu ia dizer, quer dizer, fica o menino num colégio, se tem um surto de gripe, ele está mais... Está mais suscetível. Pegar, né? Tá, então a gente sempre alerta os pais, quer dizer, qualquer sinal de febre, são crianças que a gente trata mais generosamente com antibiótico. As vacinas que podem ser dadas, algumas não podem, nessas crianças têm que ser dadas, tem indicações realmente muito precisas para essas crianças. São crianças que têm mais infecções, é uma causa de morte importante nessas crianças. E faz parte, quer dizer, faz parte do tratamento a cortisona, ou não? Cada vez menos, a gente evita ao máximo, né, por um período ali para apagar o fogo, não é? E a gente cada vez usa menos, são crianças, são seres em crescimento, em desenvolvimento. E a gente sabe que o corticóide, a cortisona, tem todo um efeito adverso, que é colateral, que a gente tenta evitar na criança, ao contrário do adulto. A longo prazo, né? Osteoporose nessas crianças e infecções. E também porque diminui radicalmente a defesa imunológica. A defesa imunológica. Então, quando ela está sendo tratada ainda com cortisona, numa crise, e se tiver uma infecção, também tem que aumentar muito o antibiótico, né? Porque tem que introduzir mais precocemente o antibiótico. Hoje em dia tem vários imunossupressores que substituem o corticoide. Em termos de dar menos infecção, a gente não vê. Antes, pelo contrário, às vezes até aumentam mais o risco. Entretanto, os outros efeitos adversos do corticoide não se vê com esse imunossupressor. E quais são esses imunossupressores? Sem dizer nomes, senão eu sei que tem gente que já vai sair tomando sem saber para quê, né? Sem dizer nomes? Qual é o efeito é igual ao do corticoide? Na verdade, esses, digamos assim, os imunossupressores de primeira geração, eles alteram, atacam a célula imunológica de uma vez, que são os linfócitos T e linfócito B. Esses outros, né, imunossupressores, e quanto mais a geração é mais avançada, e a gente tem visto agora um boom, há 10 anos começaram essas novas drogas, a gente só ataca a substância que o linfócito T ou B está produzindo. Então vai com direto isso, ali. vai direto lá. E é extraordinário o efeito deles. A primeira impressão que você tem quando você usa um corticóide por alguma necessidade é que aconteceu um milagre, né? Por exemplo, em epicondilite, né? Que é a inflamação do epicôndio, ou tennis elbow, como se chama. Se faz uma infiltração ali dentro da cápsula, bem feito, tudo na dosagem certa, a pessoa acha que aconteceu um milagre, porque chega lá sem mexer o braço e sai jogando boliche, né? Por outro lado, se não for uma doença traumática ou por exercício excessivo e for uma outra doença inflamatória, o corticóide pode estar mascarando. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E também não é para ficar tomando, porque tem jogadores de futebol, se eu não me engano, o próprio Garrincha, que era um gênio, era uma exceção, ele teve a carreira encurtada por causa de muitas infiltrações no joelho, né? Que acaba... E você tem aqui... Primeiro o seguinte, você é portuguesa. Eu sou. E mora no Brasil há quanto tempo? Moro há 30 anos. É engraçado, de vez em quando começa a surgir um sotaque, aí ela engole o sotaque. Estou tentando disfarçar assim. Há quanto tempo você mora aqui no Brasil? Faz 30 anos, 4 anos na Alemanha e 30 aqui,
Você encontrou com a Altum na Alemanha, por acaso? Não? Eu fiquei em Freiburgo, fiquei com meu marido em Freiburgo. Seu marido está aqui? Tá aí, o meu querido marido. Tudo bom? É médico também e Brasileiro? fomos fazer o doutorado lá. Ele que me prendeu a esse país. Foi? Foi. Você vê, olha, que bom, né? Que bênção para nós. Sorte. Qual é a sua especialidade, desculpa? Médico do esporte, fisiatra. Olha, que ótimo isso. Então combinou mesmo, né? É, me ajuda muito. Quase, é. E aqui, quem fez esse folheto, se chama, é no acredite.org.br. Meu filho tem artrite, um guia prático para as famílias. Na verdade, eu pertenço à Unifesp, não é a Universidade Federal de São Paulo. Isso foi um estudo, foi um trabalho de iniciação científica. Alunos que ajudaram a compilar, um deles até um bom desenhista e ajudou a fazer os desenhos. Nós fizemos os textos, então a importância da fisioterapia, da psicóloga, como suspeitar dessa doença, da artrite idiopática juvenil, que é a doença, como eu digo, mais frequente dentro das crônicas. Sabe como eu considero esse nosso papo de utilidade pública? Eu sei que vocês têm, acho que é uma ONG, onde ajudam as pessoas, As aqueles crianças... que não podem pagar. Isso. O tratamento é fornecendo muito remédio. caro, não é? Então, o governo atualmente, com as novas políticas de saúde, ele tem dado os medicamentos, esses biológicos que eu falei, mas as outras medicações, e essas crianças usam 6, 8 medicamentos, não é dado pelo governo. Então, há 10 anos atrás, a gente fundou o Acredite, um grupo de médicos e de voluntários, porque a gente via que as crianças fingiam que estavam sendo tratadas e a nossa receita era jogada para o lixo, porque não tem como tratar entre dar comida para o irmão ou tratar o outro irmão, né? Então, se claro. opta por não passar fome. E agora o Acredite tem crescido muito, tem 10 anos, e a gente conseguiu psicólogos para esses pacientes, fisioterapeutas, alguns precisam de tratamento das articulações com aparelhos que se chamam órteses, a gente consegue gratuitamente e a gente se sente realizado, porque eles agora realmente estão sendo tratados. Então, a gente quer que o único problema para eles seja a doença, que já é suficiente. Já é bastante. Né? Que não seja realmente a dificuldade de tratar. Aqui, né? www.acredite.org.br. Como são os nomes estranhos de algumas dessas doenças que você trata? Bom, então eu já falei algumas, não é? A dermatomiosite, o lúpus, a artrite idiopática juvenil. Temos essas autoinflamatórias, que são crianças que desde o berçário têm essas doenças, que é o SINCA, o TRAPS, o hiper-IgD. São doenças... Tem uma que chama TRAPS? Tem. O nome vem do inglês, na verdade, se ler de trás para frente, é síndrome periódica associada ao receptor de TNF. Né? Então, o TNF é uma daquelas substâncias que o linfócito produz. E o tratamento vai direto nele, no TNF. E o SINCA também? O SINCA é Chronic Infantile Neurologic Cutaneous Arthritis. Então, artrite com pele, com problema neurológico, crônico e infantil. Né? Mas isso são doenças raras, não é? Bom, mas parabéns. Quero deixar aqui os parabéns. Meus parabéns da produção também. E continue esse seu trabalho maravilhoso. Engraçado porque no Rio de Janeiro, tem um grande urologista, não sei se ainda em atividade, que e era muito meu amigo, Geraldo Terreri. Quando falou em Terreri, eu pensei que você seria parente. Mas seu marido aqui é Terreri, né? É. E é parente do Geraldo Terreri? Primos, mas eu não conheço, doutor Geraldo. Família do interior de São Paulo, né? Ribeirão Preto também. De Ribeirão Preto. E aqui de São E Paulo. você também é de Ribeirão Preto? Não, sou de São Paulo. Você vê que loucura, né? Como as coisas são E essa é minha filha, o interligadas. namorado dela. Meu filho com namorado, com tudo aprovado, tudo... Tá começando. Tá certo. Jô, tem uma foto de algumas crianças, chegou a ficar com uma foto para passar? Não, mas podemos ver. Se estão aqui, eu talvez não tenha pedido, porque o papo Na estava verdade, tão é só bom. um slide. Cadê? Né? Só algumas crianças com... Pode aparecer só assim, um inchaço numa articulação. Né? Certo. Essa é uma forma boa, né? Ou então, quando já tem uma limitação da articulação. Isso é uma forma tardia, que a gente não quer que chegue a gente A esse assim, ponto, né? né? Às vezes demora Ai, 2 anos, tá vendo a deformidade, né? Nas aqui pequenas dói já, não articulações. dói? Dói, mas como é crônico, a dor não é o principal problema. Aqui é uma diminuição do tamanho da articulação, de tanto que ela foi comprometida, o espaço da articulação diminui e eles têm um membro menor do que o outro.
né? Aqui de novo um joelhinho inchado, né? Novamente. Olha que loucura, gente. Pode aparecer com manifestação na pele também. Pode passar, era mais, deve ter 2 ou 3 a mais. Aí, tá Aqui bom. já é uma forma avançada. Ok, Tá. Tereza, muito, Tá bom. muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom, Obrigado, tá. querido.